Eu sou Maria Tereza Holanda, sou psicóloga clínica e psicóloga da saúde como servidora da Prefeitura Municipal de Mossoró. Sou cearense de Fortaleza, mas minhas raízes são potiguares, minhas raízes paternas. Hoje estamos aqui com meu amigo Alcedi, que ele vai se apresentar. Olá, eu sou Alcedi Gabriel, psicólogo, psicoterapeuta. Estou aqui a convite da amiga Maria Tereza, Maria Tereza Holanda. E ela me convidou para conversarmos, hoje nesse podcast. E é a primeira vez, minha primeira vez de Tereza também. Também estreando aqui no podcast. Então a gente está perdendo a virgindade hoje no podcast, Isso. Tereza? Estreando e encerrando esse primeiro momento do podcast Fora da Terapia com nós dois. E por que essa escolha de nós dois, Nós dois juntos nesse último. Pois é, Tereza me convidou e disse, a gente precisa fazer o podcast. Fazia tempo que ela me dizia que a gente precisava fazer e tal. E aí ela disse, vamos fazer agora para fazer o último podcast do ano, A gente vai... eu queria que você pensasse um tema, aí eu disse, o que é que eu vou conversar com Maria Tereza nesse podcast Fora da Terapia, É fora da terapia, mas a gente vai falar de terapia também. Exatamente. Acredito que a gente vai falar muito de temas que nos referem a esse autoconhecimento. E eu fiquei pensando, Aí eu pensei um pouco sobre qual o trabalho que eu faço na clínica, qual o trabalho que Tereza faz na clínica. E aí eu disse, não, eu acho que a gente precisa começar de nós dois. E aí justamente surgiu a ideia de conversarmos sobre relacionamentos, Conversar sobre as relações. E aí, trazendo um pouco sobre o que eu faço, sobre o que Tereza faz, Eu pensei nas nossas abordagens teóricas na clínica, Sim. Que a gente também traz na vida, nesse jeito de ser, Sim. Na clínica e na vida, E aí eu pensei esse tema que seria algo que a gente constrói nas relações, que seria a autenticidade. Como é que a gente é a gente mesmo nas relações, sem se perder, E sem se desencontrar. Sim. Eu acho que é importante. E na relação, acho que eu pensei muito também importante, que seria a gente tratar a questão do cuidado, que Sim. é muito importante nas relações de um modo geral. E quando a gente fala de relacionamentos, a gente fala muito de cuidado, Mas também que nesse cuidado a gente não perca a nossa liberdade. Sim. Então a gente construiu esse tema, relações e autenticidade entre a liberdade e o cuidado. E aí fiz a sugestão, Tereza concordou, E estamos aqui nessa missão aí. Isso, nesse grande desafio, Agora eu faço, na minha trajetória profissional, eu comecei também na abordagem centrada na pessoa, foi a minha primeira formação, E quando o Alcedi trouxe essa temática, eu achei que tinha tudo a ver com nós dois, enquanto amigos, com nós dois, enquanto profissionais. Somos de abordagens humanistas, mas eu quero começar, ele já deu uma entrada, fez uma introdução, que é exatamente como a gente se relaciona como amigos, eu e Alcedi. E eu sempre gosto de colocar assim, como eu não morava aqui em Mossoró, no início, quando eu assumi o concurso, Alcedi foi um apoio muito grande. Alcedi também é da prefeitura e num momento, acho que eu tinha uns 10 meses, no máximo um ano, em Mossoró, trabalhando, e houve uma reunião das pessoas de saúde mental, dos profissionais, e Alcedi foi. E quando Alcedi se colocou, e eu identifiquei que a gente tinha muita coisa a ver enquanto profissionais, dentro da mesma abordagem. Quando terminou a reunião, eu fui conversar com ele e a gente foi afinando os instrumentos dessa proximidade. E quando eu vi, eu digo, pronto, achei meu par em Mossoró, para a gente começar um trabalho profissionalmente. Eu sempre atendi na clínica, mas quando eu cheguei em Mossoró, eu passei um ano explorando o território e encontrei Alcedi. E aí, de lá para cá, isso já faz 16 anos, isso foi em 2009, nós construímos e tentamos dar continuidade, damos continuidade a essa amizade, que começou no campo profissional. Então, eu sempre dizia, a gente conversa muito,
E quando eu não morava aqui, a Alcedi foi um apoio muito grande, né? E sempre é. É tanto que minha filha fez 15 anos e a gente fez uma homenagem a 15 pessoas com 5 virtudes. E uma das virtudes foi a amizade e a Alcedi foi um dos homenageados, como esse meu amigo, né? Num momento muito significativo para nós, para a minha família. E aí eu quero começar trazendo, né, Gary Chapman, né? Que ele, quando escreveu As 5 Linguagens do Amor, ele fala as 5 formas de expressar esse amor. E uma delas é ato de serviço. Então, a Alcedi é muito isso. Ele é muito de chegar junto na necessidade. Eu lembro muitos momentos desafiadores aqui em Mossoró para mim. Quem estava perto de mim foi ele. Quem ficou perto de mim foi ele, né? Quem me deu apoio, quem me deu suporte. Quando eu não tinha carro aqui, quando eu vivi um momento mais triste da minha vida, né? Quando eu perdi a minha única filha, ele não estava aqui, mas estava viajando e mesmo à distância cuidou de mim. Depois veio me dar todo esse suporte. Ele foi meu sócio já na clínica. Quando a gente foi desfazer a sociedade, não por briga, por desentendimento, mas para ampliar o Centro Clínico Integrado, que é um espaço terapêutico aqui em Mossoró, onde eu sou a idealizadora e a administradora, e a Alcedi é um grande parceiro que atende lá também. Ele continuou comigo, como continua até hoje, então o Centro Clínico já tem mais de 10 anos de existência, mas nesse novo endereço tem 8 anos e meio, que é nossa casa, é um espaço próprio, onde a gente fez a nossa casa. Eu sempre digo isso, e ele comunga muito das minhas ideias, né? Então, a Alcedi é essa pessoa. Então, tem muita dessa cumplicidade, dessa autenticidade na nossa relação. E a nossa amizade é aquela de, quando precisa dizer, diz. E a gente não se desentende por isso. Muitas vezes a gente conversa e a gente diz a verdade um para o outro. Naquele momento a gente se impacta com o que é ouvido ou até com o que é dito, mas a gente nunca rompeu. Pelo contrário, essa autenticidade ela é tão profunda que a nossa relação só cresce. Que é como eu sempre defendo. Para mim não existe ética profissional, existe ética. E nós, enquanto pessoas, enquanto profissionais, precisamos ser éticos e coerentes. Porque eu sou a mesma Maria Tereza como pessoa e como profissional, seja no espaço privado, seja no espaço público. E vejo muito isso em Alcedi também. Ele também é do serviço público, ele também é essa pessoa querida, ele também é essa pessoa chamada para outros espaços, por conta, eu acredito muito nisso, de quem ele é como pessoa e como profissional. E isso, para mim, é extremamente importante. E é o que faz, digamos assim, a sintonia e a essência da nossa relação. Então, se a gente trouxesse no modelo da nossa relação para essas relações de hoje, a gente pode estar batendo um papo também sobre isso. Esse momento de fechar ciclos, simbolicamente, em geral, Natal é um momento de renascer, essa energia crística no nosso ser enquanto pessoa. Final do ano, mudar o ano é também simbolicamente um momento de recomeçar, de olhar para trás e ver o que é que eu consegui do que eu planejei, o que eu não consegui que eu posso botar para frente. E aí, como é que isso é vivido hoje na contemporaneidade? Né, meu amigo? Pois é, Teresa, ela já trouxe um pouco aí do que a gente pensou em trazer, em acrescentar nesse nosso diálogo, nessa nossa conversa, e justamente como ela falou, no início da formação dela, ela também fez a formação em ACP. Isso. E o que é a ACP? A ACP é a abordagem centrada na pessoa, que é a minha abordagem de formação inicial e que eu carrego e que eu acompanho, que eu sigo no meu trabalho até hoje. E assim, eu não terminei nem me apresentando totalmente, né? Sim. Então, a minha formação, eu sou caicoense, né? Mas eu nasci em São Gabriel da Cachoeiras, no Amazonas, mas eu me considero caicoense porque eu só nasci em São Gabriel, a minha família voltou para Caicó, né? E fiz formação em Campina Grande, na Paraíba, na Universidade Estadual da Paraíba. E logo em seguida passei pouquinho tempo em Caicó, vim para Mossoró. E o que é que me trouxe para Mossoró? As amizades, né? Sim. Eu acho que a importância na minha vida e é por onde eu faço e eu construo muito a minha história é através justamente das amizades. E foi a amizade que me trouxe para Mossoró. Então foi através de um amigo que vim para Mossoró e através de uma amiga dele que era psicóloga
me recebeu no consultório, tudo, me apoiou. E aí eu começo a minha carreira profissional enquanto psicólogo humanista na abordagem ACP. Né? E a ACP é uma abordagem muito, muito rica, muito interessante, né, Tereza? Sim. Foi a sua primeira? Exatamente. Agora eu faço, sou gestalterapeuta, mas com um pezinho na abordagem centrada na pessoa, que quem foi o criador foi Carl Rogers. Então eu sou eternamente uma rogeriana. Pois é. E a teoria de Carl Rogers, ele traz 3 pilares, né, que eu acho fundamental na vida, né? Que na verdade, Carl Rogers ele começa a teoria dele a partir do estudo e da observação das relações, dos relacionamentos. Ele queria entender isso, né, e produzir sobre isso. E ele traz 3 pilares dessas relações, das relações, que depois ele leva para a clínica, né? Mas Carl Rogers ele trabalha na educação, ele trabalha na questão do acompanhamento de casais, né? Depois ele estrutura a abordagem centrada na pessoa, né? Então, os 3 pilares da abordagem centrada na pessoa seria a congruência, a consideração positiva incondicional e a empatia. Né? Então, falar sobre relacionamentos para mim é muito tranquilo, tanto na experiência vivida, né, quanto na formação, quanto na prática, no cotidiano, não só na clínica, mas em todos os meus espaços de trabalho. Como Tereza já trouxe, eu também sou funcionário público do município, com um percurso no CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que trabalha exclusivamente com as demandas de álcool e drogas, de pessoas com demandas relacionadas ao uso de álcool e drogas. No caso, no CAPS-AD, no caso, né? do CAPS-AD, né? Então, é nessa abordagem que eu sustento a minha prática, seja no consultório particular, seja no consultório, no espaço público, nas instituições públicas, portanto, no CAPS também. E também na assistência social, porque também sou psicólogo social, né? Que atuo na assistência social, que é uma outra importante área, né? Assim como a saúde. Então, a questão da congruência é justamente essa questão que traz essa questão da autenticidade. Quanto eu estou de acordo comigo mesmo, né? E a gente sabe que isso não é fácil, né? A gente sustentar quem a gente pensa que é e sustentar quem a gente quer ser, né? Isso, por si só, isso já traz um conflito, né? Muito grande. E ainda tem um detalhe, como as pessoas nos percebem, né? Nesse ser. Exatamente. Que nós expressamos, então, né? essa congruência, ela vem na teoria do Rogers, ele fala muito sobre isso, né? Mas na vida, eu trago isso para a vida, né? Como a gente está nesse processo de desenvolvimento pessoal, né? De crescimento, a partir dessas relações que a gente desenvolve, essas relações que a gente encontra, né? Então, eu defendo que as relações a gente não escolhe, né? A gente se encontra e é encontrado. Isso, exatamente. E a gente se permite ou não. Exato. Né? A gente tem essa condição de poder escolher, eu quero ou eu não quero. Um dia eu ouvi isso de uma colega psicóloga, ela disse assim, tinha uma outra colega psicóloga que estava num estresse com um outro profissional que nós tínhamos feito um trabalho, e a colega disse assim, olha, disse para essa colega que estava no estresse danado, ninguém é obrigado a gostar de você e você não é obrigado a gostar de todo mundo. Então, ouvir aquilo tem muito a ver com isso que você está dizendo. A gente tem esse poder da escolha. Isso. Então, esse movimento de buscarmos nas relações, de sermos nós mesmos, é o que a gente vai chamar de congruência, né? Eu estou de acordo com o que eu sinto, com o que eu penso que eu sou, com o que eu quero ser. Então, porque as nossas relações, elas muitas vezes nos levam a tentar sustentar uma imagem, né? E nos tempos de hoje, cada vez mais, essa questão da imagem, ela puxa de nós uma sustentação mais difícil, né? Porque às vezes a gente não está aqui fazendo uma fala sobre relacionamentos, eu estou me colocando, né? Exatamente. E assim, Alcedi, dentro da gestalterapia, que é a abordagem que eu trabalho, que também é humanista, como a ACP também nós trabalhamos com as fronteiras do eu. E dentro de uma das fronteiras do eu é a fronteira de exposição. Então, estarmos aqui
falando com vocês no podcast Fora da Terapia, é também estarmos nos expondo o nosso pensamento, expondo a nossa visão de mundo. E aí, como é que a gente lida com isso? Porque aí eu preciso ter essa congruência, usando o termo do Carl Rogers, preciso ter essa coerência em quem eu sou enquanto pessoa e quem eu sou enquanto profissional. Porque essa coerência é o que vai dar a essência verdadeira de quem eu sou. Para eu poder, com os meus 50% de quem eu sou, construir uma relação com o outro. Que aí pode ser presencial ou pode ser pelas redes sociais, como aqui é uma relação que a gente está construindo. O podcast com quem assiste, que vai para todo mundo. Isso. E nas relações, um outro ponto que o Carl Rogers traz é a questão da consideração positiva incondicional. Sim. Né? Então, é essa capacidade... Que é um grande desafio. Grande, enorme. Essa grande questão que é a aceitação do outro como o outro é. Exato. Como o outro se coloca, né? E como a gente lida com essa aceitação. E aí eu acho importante frisar que essa aceitação do outro, ela passa pela nossa autoaceitação. Com certeza. Né? Portanto, ela passa já por essa questão da congruência. Sim. Né? De estar de acordo consigo mesmo. Então, quantas vezes a gente não aceita as pessoas como elas são porque a gente não se aceita. Né? Esse é o grande desafio, né? Porque não é só aceitar o outro, é primeiramente aceitar a gente. É a história do amor, né? Bia Cardella nos traz o amor nas relações terapêuticas e ela fala disso, da autenticidade desse amor, no sentido do setting terapêutico. Como nós, por trás do papel do psicólogo, tem uma pessoa. E não tem como eu ser. Lógico que aí, no setting terapêutico, eu preciso estar desnudada de quem eu sou enquanto pessoa. Mas, mesmo as minhas intervenções, eu não vou fazer uma intervenção absurda que não tenha nada a ver com o meu ser enquanto pessoa. Então, essa autenticidade, ela é importante para poder nós podermos sustentar quem eu sou, o que eu penso, o que eu quero, para poder sustentar o processo do outro. Aceitando aquela pessoa na medida do possível que ela se apresenta para mim. Acredito eu que numa relação de amizade, a gente busca ser mais autêntico, ser mais verdadeiro com o outro, mas a partir da verdade que eu sou comigo. É como na terapia é muito comum, quando eu atendia adolescente, os pais perguntavam muito, fulaninho lhe trouxe isso? Você também já atendeu adolescente? Eu digo, olha, a gente trabalha com o que o paciente tem, o que o paciente traz para o setting. Mas ele está mentindo, ele está omitindo. Mas mesmo sendo uma mentira, é aquela mentira que é uma verdade para ele que a gente vai trabalhar até ele se dar conta de poder perceber que é uma mentira e desconstruir isso e sustentar a condição de desconstruir sustentar a mentira. Isso é o processo terapêutico. Então, nesse mundo da contemporaneidade, como é que a gente vive essa autenticidade? Diante até dessas redes sociais, né? Isso. Então, essa questão de sustentar o que é verdade para mim. Sim. Né? Isso vem muito à tona nas relações de um modo geral. Né? Então, como é que eu me percebo? E às vezes o meu amigo, o meu companheiro, meu parceira, né? Eles estão me percebendo além do que eu estou percebendo. Né? E acho que essa dimensão do cuidado nas relações, ela acho que passa muito por aí. Eu penso que perpassa isso aí, essa questão do cuidado para como é que eu chego nesse outro, né? Sim. Que espaço eu tenho, né? De confiança, de segurança nesse outro para eu me mostrar. De acolhimento, né? Isso. E para eu mostrar como é que eu percebo esse outro também. Exato. Né? Porque às vezes eu estou percebendo uma situação no comportamento, na relação daquela pessoa, não só comigo, mas com o mundo, com as outras pessoas, e quanto eu sou autorizado a trazer algo que o próprio sujeito não está percebendo. Sim. Né? Então, o respeito aí aos limites, né? O respeito à consciência do outro também. É algo bem delicado, acho, nas relações. E que aí traz um outro ponto, que é a empatia. Sim. Né? Que é como é que eu percebo a partir da experiência do outro. Né? Claro, da experiência que o outro me traz. Né? Porque a Tereza não pode ter a minha experiência,
Sim. porque a minha experiência é minha. Mas a partir de como eu me coloco, de como eu sou, de como eu me mostro nas relações com Teresa, ela vai construindo a ideia de mim, Sim. né? E ela vai ter essa condição de empatizar, não é Uhum. simpatizar ou antipatizar, é empatizar. Então, a capacidade de compreender e de perceber o outro a partir me colocando, né? A partir da minha sensibilidade, a partir da minha disponibilidade, que é como você diz, essa condição de sentir, de viver como o outro, isso é mais subjetivo, mas é eu ter essa sensibilidade, esse coração aberto para construir essa linguagem do coração a coração na condição de ser empático. Exatamente. Então, viver as relações, acho que passa realmente por todos esses processos, né? Uhum. E é o cotidiano das relações, né? E quando eu pensei, e quando Teresa me chamou para falar sobre, para conversarmos aqui, aí eu escolhi esse tema, pensei esse tema, ela topou também, porque eu sei por onde Teresa transitou, né? Eu sei da Sim, história de Teresa e o quanto as relações são importantes para ela e para mim, sim. né? Talvez a gente se afina muito nessa questão, né, da capacidade de interagir, né, de pensar no outro, Como nós valorizamos, né? de agregar, né, Uhum. através das relações. E aí, Teresa disse: o que é que a gente pode falar que é em comum, né? E eu pensei no Uhum. trabalho de Teresa, assim, Teresa trabalha com acompanhamento de grupos, com família, né, com casais. Eu acho que tem Isso. tudo a ver a gente falar sobre relacionamentos. E aí, quando você traz casais, né, é uma coisa importante de se colocar, porque esse comportamento autêntico na relação de casal, muitas vezes é o que traz o casal para a terapia, que gera um conflito, quando se descobre uma traição, quando uma condição de ter um que ganha melhor do que o outro, aquilo ali pode ser um conflito que o outro, a outra parte que está sendo, vamos dizer assim, questionada, não consegue ser autêntico o suficiente para sustentar essa crise. Porque é aquela história, relacionamentos, seja de amigos, seja numa relação terapêutica, às vezes as pessoas dizem: Você já deu alta? Sim. E tem pacientes que eu não dei alta, mas que não ficaram. Como um dia desse eu recebi uma pessoa de volta na terapia e ela disse assim: primeiro dia que eu vim aqui, você me disse uma coisa que me impactou tanto que chegou aqui que me mexeu comigo, que dali eu ainda fiquei 2 ou 3 atendimentos e não vim mais. E eu fui pensar, refletir aquilo que você tinha me dito. Hoje eu estou voltando porque eu entendi o que você estava me dizendo do lugar, do seu lugar, de ser uma mulher forte, que eu também sou. Então, às vezes a pessoa não fica na terapia, não é por uma demanda minha, é muito mais por uma demanda do outro, que ele vem buscar, sem saber ainda o quê, essa coerência no ser pessoa, que ele ainda não está pronto para sustentar. Porque a terapia traz isso. Eu sempre digo, a terapia de casal, terapia individual de família, vai amadurecer as relações. E aí, como é que eu vou lidar com essa relação mais amadurecida? Da gente sair dessa relação adolescente de ser e ir para essa relação adulta, assumindo as responsabilidades, assumindo o cuidado, com coerência e com consciência. Não é um cuidar por cuidar, mas um cuidado que faz sentido para mim e que também faz sentido para o outro. E isso é também no setting terapêutico. Eu só cuido do outro quando isso faz um sentido para mim. É tanto que tem pacientes que não ficam. Como também tem pacientes, quantos eu já encaminhei até para você, que chega com demanda para mim de dependência química, eu digo: olha, eu posso até atender, mas tem um profissional aqui que ele estuda isso. Então, ele vai lhe atender, vai lhe acolher com muito mais atenção, com muito mais conhecimento, com muito mais coerência, que não é uma área que eu estude. E encaminho para você. Uma outra área que eu também não atendo, né? Transtornos alimentares. Eu tenho uma paciente que já está há um tempo comigo, que dentro das demandas dela tem também um transtorno alimentar, mas não é, vamos dizer assim, a figura da demanda dela. Está muito mais no fundo do vivido, principalmente hoje. Já teve um tempo que era a figura, mas a gente trabalhou conforme foi possível na época, e hoje a gente continua trabalhando de um outro lugar, que ela tem o suporte emocional e afetivo maior para sustentar isso. Mas quando é uma demanda específica de uma temática, se eu não domino, se eu não estudo, isso é ser autêntico enquanto profissional. Eu encaminho para um outro profissional.
Isso é importantíssimo. Justamente essa autenticidade do terapeuta, do profissional, né, que se sustenta na autenticidade da pessoa, Sim, né, que antes de sermos psicólogos, terapeutas, nós somos pessoas e nós temos as nossas bases éticas, né, sim, às quais a gente precisa sustentar a nossa prática, não só clínica, mas a existência humana, né, a existência das relações. E aí, quando eu pensei nesse tema, eu pensei também como é que a gente lida, como é que chega hoje, como é que chegam hoje as demandas, né, no consultório. sim, E aí, assim, o que é que eu acho que a gente pode trazer numa discussão? E aí, sobre relacionamentos, aí, de imediato me veio a gente conversar um pouco sobre relações abusivas, né? sim, Que é assim, cada vez mais as temáticas elas vão se estruturando, né? A gente vai construindo, enquanto sociedade também, os temas que sempre existiram, mas como eles vão se atualizando. se atualizando e sendo nomeados, né? Então a Isso, importância de nomear cada temática, né? Assim como é importante nós nomearmos as emoções, a gente nomear as relações também, nomear as abordagens, as demandas que chegam à clínica, né? sim, Mas que está no nosso cotidiano, sim, né? Então, assim, não, acho que temos que conversar com Teresa sobre relações abusivas, né? Padrões de sim, relacionamentos que têm chegado, né? E aí, ao mesmo tempo, pensar relacionamentos abusivos no outro viés mais conectado está as dependências, né? sim. É, de relacionamentos, né? A Uhum. dependência nas relações. Eu acho que Isso, que isso é uma demanda muito comum na terapia de casal. Tanto essas relações abusivas, que muitas vezes chegam ao consultório sem serem nomeadas de abusivas, e com o desenrolar da terapia, da psicoterapia, que eles vão compreendendo isso. Muitas vezes o abuso é para com a mulher, quando são relações heteroafetivas, e quando são relações homoafetivas, também é muito comum acontecer, porque tem um que aprende, tem uma das partes que aprendeu assim, acreditando que aquilo era uma forma de expressar um amor, era uma forma de expressar um cuidado, aquela superproteção que não deixa a pessoa ser ela, já que a gente está falando da autenticidade, e aí se torna uma relação abusiva. Quando a gente parte para essa coisa, não, mas eu deixo ela fazer tudo, eu deixo ela trabalhar, eu deixo ela ser a profissional, eu vibro com as coisas dela, mas no cotidiano não é assim que se expressa. Quando a mulher vai percebendo isso, porque é muito comum na terapia de casal, a mulher buscar a terapia e o homem topar, não, eu vim porque ela quis. É muito difícil você iniciar um processo terapêutico pelo homem ou pelas duas partes querendo. E aí a terapia de casal, como qualquer outra terapia, vai trazer um amadurecimento dessa percepção e de tomar essa consciência de reconfigurar essa relação de um outro lugar. achei interessante que você trouxe a fala que vem justamente dessa forma. Eu deixo, né? Isso, Eu detenho um poder e eu permito o isso. outro fazer. No caso, com muita força acontece, né? Dentro da Uhum, cultura machista, né? Eu permito a ela, como se ele é o detentor do exato. poder. Não só os homens, mas assim, as pessoas que têm essa postura de dominância dentro da relação, né? E como Uhum, você pontuou, né? Algo que chega, né, numa ideia de um cuidado, né, de uma sim, proteção, mas uma proteção e um cuidado impositivo, sim. que as regras são as minhas, então eu coloco e eu determino, por quê? Porque eu que permito, E outra né? coisa, só sei cuidar assim. Se quiser esse cuidado, é desse jeito. Uma rigidez que não colabora para condição, dentro dos meus 50% da minha relação, eu poder parar e ouvir a minha companheira, o meu companheiro, o que é que essa pessoa tem para dizer sobre a minha postura. E aí ouvir isso, acolher no meu coração e transformar isso. Tá, eu estou aqui disponível. Como é que nós podemos reconstruir, reconfigurar essa relação dentro dos meus 50%? Porque uma relação é isso. É uma relação. Na minha abordagem, a gente trabalha na relação, nas abordagens humanistas em geral. A gente trabalha a relação. E aí, dentro da minha parte, como é que eu me coloco para o outro? Como é que eu me coloco para o mundo? Qual é a minha visão de mundo? Se ela é rígida ao ponto de eu me fechar nesse mundo e não me
vamos dizer assim, me autorizar a uma nova ideia, a uma nova proposta. Então, a amizade traz isso, um relacionamento de amor traz isso, porque senão, para que relações? E o que é que sustenta a gente permanecer Sim. nessas relações? Né? Uhum. O quanto a gente às vezes não percebe o que é que está sustentando essa permanência. E aí eu trago, acho que é importante pontuar, que é a questão da dependência emocional. Sim. Né? E aí aquela coisa, a dependência emocional, né, na minha percepção, muitas vezes ela acontece porque eu não tenho consciência de quem eu sou. Como você trouxe, é o poder. Então, nós ainda vivemos relações onde esse poder de autorização fica muito no universo masculino. E aí, quando a mulher ela vai compreendendo isso de um outro lugar, aí lá vem o povo para terapia de casal, é onde começa a se desentender. Porque é todo o tempo. É assimilação e acomodação, todo o tempo. É eu assimilando um novo comportamento, eu assimilando um novo entendimento e me acomodando numa nova proposta. Novamente assimilo uma coisa nova. Então, cada assimilação dessa gera um novo comportamento. E como é que eu revelo esse meu comportamento? Então, quando a mulher ela começa a ter uma percepção diferenciada, muitas vezes se instala uma crise no casamento. E aí, uma coisa importante que eu acho de dizer, pegando essa coisa que eu disse, de que enquanto a pessoa não se reconhecer no potencial dela e no que fizer sentido para ela, ela vai ficar à mercê muitas vezes do outro, de uma situação. E aí eu trabalho muito com mulheres, eu tenho um grupo de leitura, tenho dois grupos de leitura do Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro que eu digo que toda mulher precisa ler e todo homem também. É muito importante. É um livro do universo feminino, que ela conta, ela traz contos do mundo inteiro, infantis, que ela faz uma leitura dentro do universo feminino. E o que é que eu tenho visto? A gente lê o livro juntas. E a gente acabou agora, semana passada, 3 anos e meio lendo o mesmo livro, que são quase mais de 600 páginas. E a gente lê junto, mas é um grupo de partilha muito mais, um grupo terapêutico, de suporte e apoio. E aí o que é que eu tenho visto? A mudança dessas mulheres. Mulheres que faziam 2, 3 anos que não se relacionava, encontrando homens que topam essa coisa de abrir o coração, de se olhar para eles e se reconstruírem nessa relação. E a felicidade dessas mulheres não é de ter arrumado alguém, mas dessa coerência, de ter descoberto quem elas realmente são no suporte dessas pessoas, dessas outras mulheres. Então, a importância disso. E quando eu me conecto comigo, eu trago um novo sentido para a minha vida. Isso é numa relação de casal. E aí, gente, a família, o casal, ele é um sistema. Se eu mexo em um e um muda, o outro também vai mudar. Se é só um filho que está em terapia, toda a família vai se modificar. Porque é um sistema, está tudo interligado. Como isso daqui é um sistema. Esse organismo vivo é um sistema. Se um rim falha, o outro vai fazer a função dos dois. Sobrecarregar. Vai se sobrecarregar, mas vai funcionar. Vai ser 100%? Não mais, mas vai sobrecarregar. Vai reconfigurar uma nova forma de funcionar. Quando a gente está falando sobre dependências emocionais, né? E aí você traz a abordagem sistêmica, a compreensão sistêmica, né? Da família, enfim. Nós estamos o tempo todo conectados e fazemos parte de um sistema, né? Seja um microsistema, né? A família, seja um macrosistema, a sociedade, né? Através da economia, da cultura, da política. Então, nós somos atravessados por diversas questões por fazermos parte de um sistema. Na verdade, vários sistemas, né? Então, quando a gente está falando da dependência emocional, e aí, assim, eu puxo aqui uma pasta no meu trabalho com dependências de substâncias. Isso. Né? E aí eu amplio essa pasta das dependências de substância para as compulsões, de um modo geral. Né? Tão comuns hoje em dia, né? Extremamente comuns e de diversas ordens, Isso. né? Então, quando a gente vai falar de dependência de substâncias, quando a gente vai para esse processo, é compreender que as dependências, elas, seja de substâncias e as compulsões de um modo geral, hoje nós temos um problema seríssimo, muito se estruturando muito forte, a dependência de jogos eletrônicos, seja na adolescência, seja os adultos, né, na questão que são jogos de aposta, né? Então, jogos de aposta, e assim, é uma demanda crescente,
que né? também tem trazido pessoas para o consultório, famílias, onde um está envolvido com isso, comprometendo toda essa dinâmica familiar ou até mesmo do casal. Né? Então, as outras compulsões, compulsões por sexo, compulsões por compras, as compulsões alimentares, né? Então, o quanto isso se sustenta justamente nesse processo que é da dependência emocional, né? Sim, Que tem uma ligação e uma raiz no formato do sistema familiar, sim, né? Porque vem das nossas experiências infantis, das nossas experiências primordiais na adolescência. E aí eu digo mais, o quanto está marcado no nosso corpo a partir da nossa experiência uterina, né? sim, Então as abordagens psicológicas elas estão se fortalecendo e avançando cada vez mais nas abordagens corporais e a gente tem uma compreensão aí do quanto a gente traz já do útero, né? sim. Essa experiência da conexão, da ligação, que se sustenta numa experiência de sofrimento, muitas vezes, dessas mães, né? Isso. Na gestalterapia, a gente trabalha com os mecanismos de defesa, né? E um deles é a confluência. Então, um exemplo de confluência é essa relação mãe e bebê. E é muito comum, antigamente, quando os estudos eram poucos, né? Ou não tinha recurso para estudar tanto a vida intrauterina, era um universo perfeito. Hoje a ciência já prova que não é tão perfeito assim. Então, mesmo uma experiência intrauterina, ela pode gerar traumas, que vai ficar marcado na memória celular desse bebê. E muitas vezes esses traumas levam a essas compulsões. Exato. Então, não se vai ter o entendimento de onde começou, como começou, mas vai ter um comportamento que vai poder ser passível de uma intervenção com processo terapêutico, para que Isso. essa pessoa reconfigure, ressignifique esse comportamento. Então, no trabalho, a gente traz à tona justamente essa discussão, porque às vezes a pessoa está muito focada no problema da compulsão, né? Do Sim, uso, do gasto, né? Da compulsão em si, do jogo. Mas a gente trazer essa estrutura que é dependente, sim, né? E é dependente de quê? Né? É uhum, dependente de um formato de relacionamento, de um padrão, de uma forma de se relacionar, de um jeito de funcionar nas relações, sim, né? E claro, nós vamos olhar as relações primordiais, a relação com a mãe, com o pai, com os cuidadores, né? isso, Nós temos diversos formatos de família, né? E uhum, às vezes o formato de não família, né? As também, pessoas que foram cresceram em relações com cuidadores que não parentes. Então, compreender por que a gente também é, tem lidado de uma forma tão forte com as dependências, com as compulsões, né? uhum, Se eu não compreendo esse meu jeito de ser, esse meu jeito de de funcionar funcionar. a Uhum, partir do atendimento e necessidade de outros, né? sim, E aí que mundo nós vivemos hoje, sim, né? Quais são os apelos sociais, os apelos culturais, né? Os apelos econômicos, né? sim, Então, tem um olhar da toxicomania, por exemplo, que por que é que as pessoas consumem tantas substâncias hoje, né? uhum, Então, o ser humano sempre buscou transcender a experiência humana, né? sim, E sensorial. É, mas há uma intensidade maior, né? Do uso, da quantidade e do abuso, né? sim, Então, fazendo uma associação aí do consumo de uma substância, né? Que a gente vai, comumente a gente chama de drogas, sim, né? Então, é olhar essa experiência de consumir algo que é tão uhum, estruturado a partir da nossa relação com a cultura, né? A cultura do consumo. sim, Então, há uma leitura da psicanálise que é a toxicomania, que consumir uma substância, ela dá conta de uma experiência de consumir algo, né? E uhum, assim, também pelo viés da fuga do sofrimento, sim, né? Então, um movimento de consumir e calar o sim, sofrimento, né? Então, a uhum, droga entra aí como uma resposta, como algo que traz para aquela pessoa um sentimento de completude, sim, né? Quando ela
se encaixa na lógica do consumo, mas quando ela também cala o que lhe falta, né? Sim. E aí vamos para o que é que lhe falta. E aí voltamos para a estrutura dependente, não a estrutura, digamos, biológica, mas uma estrutura subjetivamente constituída na Sim. experiência, na existência, nas relações de um modo geral. Então, olhar esse jeito de funcionar dependente, mas aí a gente também não pode cair no apelo de fugir, né? Como se a gente não precisasse das relações e cairmos no outro extremo, que é o isolamento. Sim. Né? Então a gente vê uma produção muito grande em cima, e eu digo produção porque o quanto é constituído de teorias, de ideias, de abordagens sobre a importância de viver sozinho, né? De você se basta, né? Sim. Como se isso existisse. Isso. Né? E aí é um ponto, Alcide, que até no universo feminino isso tem sido muito discutido e vivido na condição de eu não encontro mais um parceiro ou até mesmo uma parceira que esteja disponível para construir uma relação do que eu acredito, de como eu acredito. Então é muito melhor eu sozinha. E aí a gente vê hoje muitas mulheres sozinhas. Você vai para um barzinho, é uma mesa com 3, 4, 6, 8, e sozinhas. Podem até ser casadas e ter aquele momento entre as amigas, mas a maioria não tem um parceiro ou uma parceira. Então, às vezes, tem a ver com isso. Eu já vivi tanto, já vivi relacionamentos, e aí fui compreendendo o mundo de uma outra forma, seja pela espiritualidade, seja por um processo terapêutico, seja pela experiência de vida, que eu vou fazendo novas escolhas. E aí, tem muitas mulheres também que chegam ao consultório reclamando de como eu vou dar conta dessa solidão. E aí, Clarissa Pinkola Estés, né, da autora do livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela diz que tem duas coisas que são inerentes a qualquer mulher. É a intuição, que nós todas somos intuitivas, mas para a gente ouvir a nossa intuição, a gente precisa silenciar, difícil hoje em dia. Não é silenciar de parar de falar, é silenciar aqui internamente. Pode estar um barulho enorme aqui dentro. Quando a gente aprende a meditar e a gente se conecta com aqui dentro, pode estar um maior barulho. Eu consigo silenciar para poder ouvir minha intuição. E a outra coisa é que toda mulher vive esse processo de solidão. Pode ter a família exemplar, o emprego perfeito, conheci o mundo inteiro, mas tem sempre algum momento na vida que me revela essa solidão. E aí, como hoje, essa solidão feminina, mas hoje, essas relações de hoje, está muito comum essa escolha ou não de viver solitariamente. E aí eu questiono muito. Nós somos seres mamíferos. Nós somos seres que agregamos. Por que o mamífero, ele mama? Nós também mamamos. E o mamar não é só para nutrir de comida sólida, é para nutrir também de afetos. Então, o amamentar é essa relação de nutrição afetiva. Eu estou aqui com o bebê, eu estou olhando para o meu bebê, eu estou pegando na mãozinha dele, ele também está se conectando comigo pelo olhar. E aí, como é que essa construção pelos sentidos, como é que esse bebê vai elaborar isso internamente? E aí, muitas vezes, como você trouxe, o cuidador nessa primeira infância, desde a gestação, ela é de extrema importância na construção desses comportamentos futuramente. Então, muitas vezes, são pessoas que tentam relacionamentos 3, 4, 5, que não conseguem solidificar uma relação mais duradoura, que muitas vezes estão se construindo enquanto seres nessas faltas. Porque foram abandonados afetivamente pelo cuidador, que não necessariamente seja só pai e mãe. E aí, gerando experiências traumáticas que vão levar a novos comportamentos ou a comportamentos que vão colocar essa pessoa nesse lugar de relações dependentes, de relações confusas, como hoje a gente vê tanto, de relações nessa necessidade de preencher esse vazio com o que está posto mais fácil. Então, você vai para o Instagram. Instagram, a vida é perfeita. Eu não sei se vocês observam, eu gosto muito de ler os comentários quando são publicadas as coisas no Instagram. E aí, às vezes, lá no meio dos comentários, tem alguém colocando: ai, porque eu tenho uma filha que vai fazer uma grande cirurgia, me ajude, não sei o quê. Não sei se vocês já observaram isso. Então, essas condições apelativas, geralmente de situações que não é, vamos dizer assim, a necessidade ou não é o que é exposto no Instagram, elas são ignoradas.
Mas a gente já vê campanhas, vaquinhas, onde expostas no Instagram, onde são acolhidas, às vezes se tornam um grande movimento a nível nacional e às vezes até a nível de mundo, convidando as pessoas para olhar para essa falta. Falta para alguém. E ela está se expressando nessa falta. Mas aí, como é que ela é compreendida nesse universo dessas pessoas que só conseguem olhar para o belo, para o bom, para as coisas do bem? Como a rede social, eu estou trazendo o Instagram, porque eu acho que é a mais comum. Como esse Instagram prega, né? E aí, só para fechar, você trouxe uma coisa da compulsão, né? E aí, recentemente, eu não sei se vocês viram nas mídias, uma pessoa que desenvolveu uma compulsão por uma atriz, né? Aqui no nosso Brasil, que ficou stalkeando ela, né? Há 20 anos ele stalkeava ela. E aí, não, a mulher, se eu um dia casasse, era a mulher que eu queria casar. Inclusive, invadiu o condomínio dela por 2 ou 3 vezes. Então, assim, isso é real. Essas relações da contemporaneidade nos traz isso. Como lidarmos com isso? Onde é o limite do que é meu e do que é o do outro? Então, assim, hoje eu fico muito feliz das minorias estarem construindo e constituindo um espaço de expressividade com muito custo. A gente sabe disso. Mas isso é muito importante, porque vai dar oportunidade a essas pessoas de se expressarem e delas serem aceitas como elas são. Isso é fácil? Não é, gente. Agora, isso é um processo. Uma coisa que eu sempre digo, quem éramos nós mulheres há 150 anos atrás? Quem eram nossas avós? Que situações nossas avós precisaram se submeter para eu poder hoje estar aqui defendendo a ideia num podcast que vai para o mundo? Porque está lá na rede social. Então, mulheres que não tinham... As mulheres da minha família são muito fortes. Então, minhas avós foram desbravadoras de muita coisa. Foram arrimos das famílias que elas construíram, né? E em outros sentidos também, não só financeiramente, mas afetivamente também. Então, precisaram elas virem antes para a gente poder estar aqui nesse lugar hoje, desconstruindo comportamentos e ampliando a percepção desses novos comportamentos. Que nos causa essa dependência, que nos causa essas compulsões. É muita demanda, né? É muita. Que num podcast só não dá conta. Entrei aqui no mundo de pensamentos. Exatamente. E não só nas relações, às vezes essa fala sobre relações puxa muito para esse olhar relação amorosa, afetiva, né, conjugal, né, mas todas as relações, todos os padrões de relacionamento, seja de amizade, né, profissional, relacionamento de trabalho, né, Isso. mas sobretudo o relacionamento consigo mesmo. Sim. Né? O quanto a relação consigo mesmo ela precisa ser olhada porque ela é a base de todas as outras. Sim. Né? Então, é fora da terapia, é na terapia. Isso. Né? E, assim, a importância da psicoterapia é nesse sentido de que assim, é o espaço que nós temos para olhar realmente para isso de cara, né? Eu sempre digo assim para os meus consulentes, né? Eu disse, olha, esse espaço você pode se desnudar, você pode ser você mesmo. E aí tem pacientes que dizem, Tereza, é só aqui um lugar que eu posso chorar, porque eu não vou ser julgada, que eu não vou ser excluída. Então, assim, essa constituição das relações hoje passa muito por isso também. Quem é que quer alguém por perto, toda hora, naquela visão negativista, naquele comportamento que me suga todo o tempo? Lógico, um amigo que é amigo, ele vai estar presente. Mas a outra parte, aí a gente vem, porque hoje é muito comum você falar da responsabilidade afetiva, né? Mas até que ponto, antes de eu ter responsabilidade afetiva com o outro, ele precisa ter por si mesmo. Ele precisa também compreender que ele precisa escolher construir um caminho onde ele vai ficar bem, para poder não ser um peso para o outro, para poder não ser uma sobrecarga para o outro, porque nós também estamos dando conta da nossa vida. Não tem nenhuma vida que seja só um mar de rosas. Uma flor, ela é belíssima, ela tem uma singeleza, ela tem uma delicadeza, ela tem uma beleza, mas ela também tem espinhos. Se a gente pegar no lugar do espinho, dói e lateja. Então, assim é a vida, né? Eu trouxe a questão da psicoterapia em relação. Sim. Né? Então, com outro ser humano, né? Aí no lugar de um profissional,
né? Aí alertando para essa questão do uso de inteligência artificial, na questão, as pessoas buscando ajuda psicológica, né? Sim. Com uma ferramenta virtual, né? E a gente alerta para a importância, para o risco que isso é, né? Sim. Porque isso precisa ser constituído em relação. Sim. Né? Porque a questão do acompanhamento psicológico, da psicoterapia, não é uma questão de informação. Né? E acho que Teresa faz sempre um resgate e um retorno a isso, que é a questão do sentir. Sim. Né? E o sentir, quando a gente fala sentir, a gente não fala no toque só, a gente fala no olhar, na escuta, até no cheiro, no cheiro, no paladar, no né? tocar, Então, nos sentidos, né? Nossas salas têm aquele cheirinho particular, Exato. né? Teresa, que os pacientes, eu adoro quando eu chego Isso. assim, já começa a me dar uma reconexão. Exatamente. Né? Então, a questão da experiência vivida através dos sentidos, né? Isso é um retorno que nós temos precisado fazer enquanto humanidade, né? Eu me arrisco a dizer, né? Por exemplo, como a gente está lidando, por exemplo, com as pessoas com TEA, né? Dentro do espectro autista. Então, as salas sensoriais. Sim. Né? Qual o sentido disso, para estar gente, mobilizando, né? a partir dos sentidos. Justamente, para a gente fazer essa reconexão que a gente vai perdendo com as texturas, que a gente vai perdendo, né? Com a proteção, pelo medo do adoecimento. Então, a gente cria tantas distâncias do que é humano, do que é vivencial, né? Através de estruturas técnicas, de materiais, de tecnologias. E assim, o quanto a gente se distancia do que é essência, né? Do que é o ser, exatamente. Né? Então, a importância de se reconectar pelos sentidos, né? Então, eu fiz uma pontuação lá atrás, a questão do corpo, né? Então, um retorno ao corpo por uma via, né? Por um olhar para esse corpo como algo, como um espaço, como um ente que é marcado ao longo da vida, né? E que isso vai se manifestar, né? Na experiência de como a gente funciona, de como a gente age, de como a gente se defende, né? E aí, se a gente fosse falar um pouco aqui mais sobre traumas, né? A Teresa também é especialista na abordagem do trauma, né? Então, o quanto isso é marcado no nosso corpo. Então, buscar essa reconexão. Então, a importância, a tecnologia é importante, né? Não vamos viver sem tecnologia, sem celular. Não tem como voltar atrás. Sem computador, sem inteligência artificial, mas nós não precisamos viver só disso. Nós não podemos, nós não temos condições, porque nós somos seres de sentido. E seres de sentido. Inclusive, tem uma frase que pensando sobre o sentido da vida, eu criei essa frase na minha cabeça, né? Que viver é sentido. Sim. Né? Viver, pensar sobre o sentido da vida, né? Viver é sentido. Sentido no sentido na história da direção, na questão da direção, né? Qual o sentido de viver, né? É viver. Né? E uma frase que até hoje tá mexendo lá na rede social, eu vi, eu gostei, compartilhei, que era justamente: se curar é voltar a viver. É vivendo que a gente se cura, né? E então, curando que a gente vai voltar a viver, justamente. Né? Então, não é uma coisa, eu vou me preparar para viver, não. Eu vou vivendo e isso vai me curando. Mas agora, viver o quê? Né? Então, um retorno à essência, um retorno ao sentido, né? Do sentido, dos órgãos do sentido. Então, pisar na areia, mergulhar no mar, sentir o cheiro das flores, das pessoas, sentir o abraço. E aí, Alceide, eu acho que a gente pode ir finalizando com essa demanda que nos trouxe aqui, que você iniciou tão bem, né? E que eu vou voltar à nossa relação de amizade, que, ao meu ver, isso é tão sólido porque a gente sente um ao outro. Então, o sentir, que é tão desafiador na contemporaneidade, foi o que também nos uniu, porque um sente muito o outro. Então, quando a gente se vê, tá cansada? Você tá triste? Então, a gente, sem nenhum dizer nada para o outro, a gente já consegue ir num caminho só por esse sentir que a gente já entra na dimensão, tanto você em mim como eu em você. Eu acho que uma coisa, além do sentido, do se perceber, do perceber, acho que é o respeito.
Sim. né? Que assim, a gente falou em relações e Isso. não citamos talvez essa palavra, né? Sim. Que é fundamental, né? O respeitar, né? A Isso. gente às vezes tem discordâncias de opiniões, a gente tem Sim. ideias diferentes, mas a gente escuta, dá um tempo, depois a Sim. gente elabora, vamos lá e conversa, né? Isso. Respeitando que cada um tem seu momento, cada um tem sua história, cada um tem suas expectativas e perspectivas, né? Sim. E assim, acho que a coisa do respeito, do tempo do outro, né? E da Uhum. condição do outro, acho que isso é fundamental para a gente seguir na nossa relação, Sim. né? E eu penso que isso é fundamental em toda relação, né? Isso. Então, para a gente ir encerrando, né? Eu queria agradecer o convite, né, de Tereza, agradecer a nossa amizade, agradecer ao universo pelo nosso encontro e pela nossa continuidade. E também agradecer a todas as pessoas que estive atravessando esse ano, né? A vida é eterna travessia, aos pacientes, clientes, né? As pessoas que trabalhei junto, né? As que estou trabalhando junto, aos meus familiares, enfim, aos amigos, né? Que são a minha família de decisão, né? A gente não escolhe os amigos, né? A gente escolhe seguir ou não nas relações, né? E agradecer por todos os acolhimentos desse ano. Que bom. Eu também quero agradecer essa oportunidade, né? Apesar de termos sido as idealizadoras, eu e Isaíra Thalita, que é a idealizadora da Íntegra Comunicação, que é a nossa parceira no podcast Fora da Terapia. Primeiro quero agradecer a ela da gente ter construído essa ideia junto. Esse ano foi o primeiro ano do podcast Fora da Terapia. Agradecer as pessoas que estiveram aqui antes de nós, os nossos colaboradores lá do Centro Clínico Integrado. Foram podcasts, se vocês não assistiram ainda, assistam. Os anteriores são temáticas bem bacanas e que a gente ano que vem vai dar continuidade à condição do podcast. A gente precisa se atualizar nas redes sociais, então o podcast é uma ferramenta que veio para ficar, então que a gente possa a cada ano melhorar, que a gente possa levar um conteúdo de qualidade que traga reflexões. Então assim, agradecer também ao universo pelo nosso encontro, agradecer a essa família que eu tenho, que é o Centro Clínico Integrado. Como eu não sou daqui de Mossoró, é uma família que eu também tenho, e também agradecer a família de origem que me proporcionou, né, meu pai, que é potiguar, poder estar aqui em Mossoró, encontrando, conhecendo, encontrando e construindo relações afetivas tão profundas para mim. Então, que vocês tenham um bom final de ano e que seja um próximo ano de muita luz e principalmente de muita saúde. Obrigada.